Changeling ou Chandling, eu não sei qual que é a pronúncia correta, mas de uma forma geral, trocados, são crianças que foram trocadas por fadas, como o próprio nome já diz. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa lenda, mitologia, enfim, que geralmente, né, faz parte ali do imaginário europeu e que apareceu ali recentemente em uma série da Netflix. Então, vamos lá. Olá, amante da leitura! Meu nome é Jéssica, esse aqui é meu canal Escrita Pena e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre trocados, sobre as crianças trocadas durante o seu nascimento, depois do seu nascimento, enfim, que era ali um termo muito conhecido ali na Europa, quando as histórias, né, essas histórias que a gente está cansado de ouvir, existiam histórias como o Chapeuzinho Vermelho, histórias como a Gata Borralheira, enfim, cresceram e essa das crianças trocadas era uma delas. Vamos primeiro para o conceito histórico, como isso nasceu, depois a gente entra um pouquinho mais no fato disso em mitologias, em lendas e, enfim, como isso foi se popularizando ali. As crianças trocadas meio que nasceu como uma explicação lógica das pessoas daquela época para, enfim, poderem entender porque algumas crianças nasciam diferente das outras. Lembrando que antigamente não existiam estudos genéticos, lembrando que antigamente não sabiam dos tipos de problemas que, por exemplo, casamentos consanguíneos poderiam dar, que é entre pessoas da mesma família, que acontecia bastante antigamente, a gente sabe, não é mesmo? Primos que casavam com primas, às vezes até irmãos que casavam com irmãs, enfim, e esse tipo de coisa dá muitos problemas genéticos e as pessoas não tinham noção disso, né? Noção nenhuma, né? Não sabiam nem que vírus, bactérias existiam, que dirá saber que problemas que poderia gerar um casamento consanguíneo, né? Enfim. E aí, vez ou outra, por esses ou por outros motivos genéticos, enfim, que tem 1 milhão de motivos para uma criança nascer com um tipo de especificidade diferente, por algum motivo, como síndrome de Down ou outros tipos de... Não sei como seria a forma correta de colocar, mas porque as crianças nasciam diferentes do que seria uma criança considerada normal, que hoje em dia a gente já sabe que são só características diferentes do que a gente acha comum, não que essas características tornem essa criança melhor ou pior ou o que seja. Então vamos lá. Quando uma criança nascia diferente, quando uma criança nascia, por exemplo, com algum tipo de deformidade, ou a criança era muito esperta para os padrões da época, ou o contrário, a criança tinha uma espécie de retardo mental, talvez, enfim, era ali colocado que aquela criança ela tinha sido trocada por uma fada, que uma fada tinha pegado o bebê real e levado ali para o seu reino, né, o reino das fadas, e deixado ali um parecido ou mesmo uma outra fada só para caçoar e fazer brincadeiras com aquela família, porque eles tinham aquela ideia, eu não sei se faz muito sentido, mas porque uma fada ia perder o tempo dela trocando uma criança humana com uma criança fada só para tirar uma com a cara das pessoas, mas as pessoas achavam isso antigamente, que as fadas tinham esse espírito brincalhão, tinham esse espírito de caçoar das pessoas, tipo Saci Pererê aqui pra gente pro Brasil. Então eles achavam que fadas pregavam peças e faziam coisas cruéis e que fadas... Algumas pessoas acreditavam que fadas eram cruéis mesmo e algumas pessoas acreditavam que elas eram brincalhonas, que elas não tinham ideia do tipo de problema que isso poderia gerar. Mas enfim, se uma criança era diferente, assim como uma mulher era diferente, era bruxa, uma criança que era diferente era naturalmente uma trocada, um filho de uma fada que tinha sido trocado. Pausa para contemplação, né, minha gente? As pessoas de antigamente inventavam cada uma para explicar as coisas que... Minha nossa. Mas enfim. E aí, essa lenda das crianças trocadas nasceu e tem várias mitologias e várias lendas e várias histórias que englobam, né, essas crianças trocadas, lendas, enfim, né? E colocando ali mais pro lado da fantasia, né?
essas crianças trocadas poderiam servir como escravos, né? Que era o que eles contavam que acontecia, ou serem levados por qualquer outro motivo, já que as fadas faziam o que elas queriam e era isso aí mesmo. Mas basicamente, uma criança trocada era uma criança diferente. Então, se uma criança era muito bonita, se ela era muito esperta, então ela tinha sido trocada, porque não podia ser normal, não é mesmo? Tanto que tivemos, né, esse fato colocado aí nas Winx, né, a Fate, a saga Winx da Netflix, que conta ali a personagem principal, a Bloom, como sendo uma criança trocada. E aí isso vai gerar vários dramas e vários problemas ali ao longo da narrativa, mas é uma ideia bem difundida e que as pessoas acreditam bastante nisso, dessas crianças terem sido trocadas. Enfim, se a criança apresentava um comportamento diferente, se a criança era diferente fisicamente, qualquer coisinha que distanciasse ali do que as pessoas achavam que era normal, ela era uma trocada. Pronto, e acabou. Essa ideia de crianças trocadas por muitas vezes levava até algumas mães, alguns pais, ou quando os pais não achavam a criança estranha, enfim, para eles estava tudo bem, a população ali do vilarejo onde eles moravam podiam achar que a criança era estranha, era diferente, enfim, né? Pessoas, não tem uma ignorantes, né? Pessoas ignorantes buscando respostas que não fazem o menor sentido para coisas simples, né? Enfim, né? Era medieval e tempos antigos foi basicamente isso, né? Mas enfim, essas crianças que eles diziam ser crianças trocadas muitas vezes tinham fins aí bem darks, né? Bem tristes, porque elas acabavam, na maioria das vezes, sendo mortas, porque as mães não reconheciam aqueles como seus filhos, e aí já entramos aí quase numa histeria coletiva, que às vezes acontecia das pessoas, né, acharem que aquela pessoa não era aquela pessoa, aquela criança não era de fato a criança que tinha nascido ali, levando as mães a mutilar as crianças, a matar as crianças, porque esse não é o meu filho, enfim, também que pode justificar aí algumas doenças, né, que acabavam aí com famílias inteiras e não tinham explicações, e era tudo culpa do povo mágico, das fadas, das crianças trocadas, enfim, não é mesmo? Mas eu queria trazer aí para vocês, que eu achei interessante, um pouquinho sobre o que levou as pessoas a falarem, né, que seriam essas crianças trocadas aí, que é um mote bem legal para você utilizar na sua história, se você quiser, né? Tem várias coisas que pode fazer igual, né? A Netflix fez ali na série Fate, né? E pode ser utilizado de várias maneiras, né? Essa criança que não sabe os poderes que tem, que é mesmo uma trocada, um substituto que seja, e ela não sabe os poderes que tem, e depois ela vai aprendendo com os poderes dela, ou ela vai manifestando os poderes dela e deixando as pessoas ao redor assustadas, enfim. Já foi abordado a questão das crianças trocadas em vários filmes, séries, enfim. Inclusive em Supernatural, não me pergunta o episódio porque eu não assisto Supernatural, mas eu sei que tem, né? Enquanto eu tava pesquisando, eu encontrei. Mas a questão das crianças trocadas, né? Os changelings, enfim, é uma questão muito interessante e que pode ser abordada na sua história, no seu livro, na sua saga, e que pode ser bem interessante se você souber como trabalhar e como fazer, enfim, como utilizar esse recurso, né, mitológico aí na sua história, exatamente como todos os recursos mitológicos e lendas e folclores que nós temos aí disponível. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem um like, me seguirem nas minhas outras redes sociais, onde eu estou sempre lá, sempre falando, sempre tentando ajudar vocês, escritores, a escrever melhor, enfim, fazerem várias coisas. Estou sempre lá disponível, perguntando coisas para vocês, porque eu estou com alguns projetos aí. Seria muito bacana
ter a participação de vocês comentando. Me digam também aí nos comentários os vídeos que vocês gostariam de ver ou outras criaturas que vocês gostariam que eu abordasse nos meus livros, enfim, de uma maneira geral. Deixem aí nos comentários que eu vou anotar tudo e tentar fazer o melhor vídeo possível. Então é isso, galerinha. Muito obrigada. Tchau!